Olá, Moedo. Boa noite. Boa noite, Verônica. Tudo bom com vocês? Boa noite, Aline. Boa noite, Henrique. Boa noite, Fernando. Tudo bom, pessoal? Vamos chegando, vamos compartilhando a live aí. Clique no aviãozinho. Um tema bem interessante hoje aqui. Muitas pessoas às vezes entram em contato comigo para tirar uma ou outra dúvida. Aí eu resolvi fazer aqui para dar um parâmetro aqui para vocês sobre a questão de retenção do INSS e retenções do ISS nas contratações aí de serviços aí. Vamos chegando, pessoal, vamos compartilhando aí, quem puder nos ajudar aí compartilhando, né? O tema de hoje, reforçando, é sobre retenções, né, nas contratações aí de serviços por órgãos públicos e retenção de qual tributo, né? Retenção do INSS, que é um tributo federal, e a retenção do ISS, que é um tributo municipal, certo? Pessoal, vamos lá, vamos compartilhando. Boa noite a todos que estão chegando. Dan, concurseiro fiscal, Elvison, boa noite, pessoal. Hoje vamos compartilhando, vou pedir a ajuda de vocês para compartilhar. Se você tem um amigo contador aí, também compartilhe, porque as empresas aí, tem muita empresa que, né, deve ter dificuldade, né, em relação à questão de retenção, né, quando presta um serviço, o que retém, como que funciona isso. Então essa live, na verdade, ela é voltada não só para o serviço público, né, para quem trabalha no serviço público ali, fazendo os pagamentos para saber o que tem que reter, mas também para os prestadores de serviços, né, prestadores de serviços aí que prestam serviços aí para órgãos públicos, né, então essa live aí vai ser muito bacana, então compartilhem aí, ajudem a gente aí, né, nesse ponto aí, ajudando a compartilhar. Deixa eu ver aqui quem mais está chegando. O M. Xavier, boa noite. Boa noite, Clemir. Deixa eu ver quem mais aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carlos. Carlos sempre presente aqui. Boa noite. Vamos compartilhando aí, pessoal. Tem um convite aqui. Lucinha Araci. Lucinha, depois você quer participar ao vivo aqui ou por acaso bateu errado, para depois qualquer coisa eu te chamo, tá? Boa noite, Leandro, tá? Vamos lá, pessoal. Compartilha aí mais um minutinho que a gente já começa. Que o Instagram demora um pouquinho aí para fazer a entrega aí da notificação da live, né? Mas já a gente já começa, tá? Enquanto isso, eu queria ouvir de vocês aqui. O som tá bom, tá funcionando, tá dando para escutar legal, dá um joinha aí para eu entender se tá bom. Como é que tá? Boa noite, pessoal. Fiscal Felipe, boa noite. Clemir. Se o som estiver bom, dá um ok aqui, ou um joinha, tá? E isso, pessoal, coraçãozinho. Quem puder dar coraçãozinho aí, beleza. Vanderlei, obrigado, Vanderlei, pelo retorno aí. O som tá ok, tudo ok, a Moedo também. Pessoal, vamos compartilhar, ó. Já vou começar aqui rapidamente, tá? Porque essa live é rápida e hoje eu preciso concluir até as 9 horas, que eu tenho um outro compromisso, tá? Depois qualquer coisa a gente programa outra para fazer, para repetir ou continuar o assunto, se for preciso, tá? Eu vou pedir para vocês, reforçando, Emerson, Mundo Novo na Bahia. Obrigado, Emerson, pela presença mais uma vez. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Então, pessoal, compartilhem aí, ó. Se você trabalha no setor público, né, compartilhe aí com a pessoa do seu município que às vezes é responsável por fazer o pagamento dos fornecedores, né? Porque no pagamento dos fornecedores, por vezes, deve se fazer a retenção de tributos. E hoje nós vamos trabalhar aqui, né, eu vou trazer para vocês aqui alguns assuntos assim do que tem que ser observados, né, nessa retenção aí de tributos aí, tá? Quando um serviço é prestado para órgão público, e aqui mais especificamente para município. Em que pese o que eu vou falar hoje aqui vai servir para qualquer situação, tá? Então compartilhem aí com os seus colegas de município, compartilhem essa live aqui, pedem para eles virem participar. E também, assim,
nós também aqui temos contadores aqui nos seguindo, né? Compartilhem aí com seus amigos contadores também, porque a gente sabe que retenção também é um tema que por vezes acaba caindo no colo do contador, né? E se você é um prestador de serviço que está aqui também, preste atenção aqui que vai ser muito bacana aqui, umas dicas que a gente vai dar aqui, e se for preciso a gente volta um outro dia aqui, né, para a gente continuar aqui, como o Vanderlei falou aqui, já legal se fizer outra. Beleza, Vanderlei, vamos ver como é que vai estar aqui. O que incentiva a gente a fazer também são os coraçõezinhos, que eu já estou vendo aqui alguns aqui, quem puder dar coraçãozinho de novo e compartilhar para ter bastante gente na live aqui, tá? Isso daí motiva bastante a gente aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui sobre a questão de retenção, né? Retenção é um tema, às vezes, pelas perguntas que eu acabo recebendo, eu vejo que tem uma grande resistência, né, em relação a esse tema de retenção, né? E nós temos aí, principalmente quando o serviço é prestado para os municípios, né, que é de quem eu recebo mais dúvidas, né, de quem as pessoas acabam me demandando um pouco mais, tá? Sobre algumas coisas relacionadas, a pergunta é basicamente essa: em tal situação retém ou não retém? Então eu vou dar um parâmetro geral do que a gente precisa ver num primeiro momento, tá? O que a gente precisa ficar atentos, né, para saber se a retenção está sendo feita de forma correta ou não, tá bom? O assunto é bom, amplo e complexo. Já podemos agendar mais dessas lives. Júnior, realmente o assunto, retenção é muito complexo, tá? E eu diria para vocês o seguinte, pessoal, das retenções, né, eu trabalho muito com retenção de INSS e ISS, tá? E tem outras também que eu tenho contato aí com retenção de imposto de renda, de PIS/COFINS, né? Mas aí PIS/COFINS aí já município já não retém, né? Então aqui o foco hoje eu vou trabalhar só INSS e ISS, tá? E assim, o INSS é de longe assim disparado, na minha opinião, o mais complexo de todos, tá? Então, o que a gente tem que ficar atento, pessoal, quando o assunto é retenção, né? Primeiro, se você receber um serviço, né, se o município, né, tiver um tomador de serviço, que esse tomador de serviço estiver enquadrado como MEI, né, vamos falar aqui só das prestações de serviço de CNPJ, tá? Só para a gente se localizar aqui. Então, se a prestação de serviços, né, que está sendo prestado por um CNPJ, esse CNPJ está enquadrado como MEI, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: do MEI, né, não existe nenhum tipo de retenção, tá? Então, tomou serviço de MEI, não tem retenção. Então, quanto a isso, você pode ficar muito tranquilo aí quando receber um serviço de MEI, que você não vai ter aquela obrigação de fazer a retenção. Porém, é preciso tomar um cuidado quando você toma um serviço de MEI, tá? Porque você tem que olhar que tipo de serviço você está tomando, né? Sabe por quê? Primeiro aqui, reforçando, retenção você não vai fazer nenhuma. O tomador do serviço que tomar um serviço de MEI não precisa se preocupar em fazer retenção, independente do serviço. Porém, dependendo do serviço que for prestado, o tomador do serviço vai ter que pagar a cota patronal, tá? Que é aquela cota como se fosse realmente de um empregado, né? Aquela cota de 20%, tá? Sobre o valor pago. Então, dependendo do serviço que for prestado, como, por exemplo, eletricista, tá? Então, se um MEI prestou um serviço de eletricista, o tomador, quem está tomando esse serviço, não vai fazer a retenção, né, de nada, nem de ISS, nem de INSS, porém ele vai ter que pagar a cota patronal de 20% sobre o valor que foi pago para esse eletricista, né, para a prestação desse tipo de serviço, tá bom? Então é muito importante que vocês tenham em mente isso. Então, de um modo geral, o MEI você não retém, mas tem que tomar cuidado porque pode
ter a cota patronal, tá? Vanderlei, eu vou só concluir aqui os raciocínios, tá? Depois eu venho respondendo a pergunta de vocês. Eu vou pedir, que eu esqueci até de comentar no início aqui da live, eu vou pedir para vocês que as dúvidas, de preferência, quem está no celular tem um ponto de interrogação, tá? Bem ali no canto direito embaixo. Clica naquele ponto de interrogação e deixa a dúvida ali, tá bom? E que daí depois, no final, na hora que tiver faltando uns 5, 10 minutos, eu vou ali para ver se tem algum questionamento, tá? Mas podem colocar aqui de preferência nesse ponto de interrogação, tá? Se você estiver assistindo pelo computador, pelo notebook, não vai ter. Você digita aqui mesmo, mas pode acontecer de eu perder a tua pergunta, tá? E se ficar nesse ponto de interrogação, não tem como a gente perder, que daí eu consigo visualizar tudo, tá? Bom, vamos lá. O que mais que a gente tem que prestar atenção, né, em relação às retenções, né? No caso aqui de retenção do INSS, né, vamos tratar agora especificamente sobre retenção de INSS. A retenção do INSS, pessoal, antes de saber sobre quais serviços, né, vai haver a retenção ou não, é importante você saber os conceitos, né? Alguns conceitos importantes dentro do INSS, como, por exemplo, o conceito de mão de obra e o conceito de empreitada. O que a legislação do INSS diz sobre mão de obra e empreitada? Por que isso é importante, pessoal? Porque existem situações, existem serviços que tanto faz a forma como for prestado, se for de cessão de mão de obra, né? Esse serviço, se for através de cessão de mão de obra, ou se for através de empreitada, tanto faz a situação, aí vai haver a retenção do INSS. Porém, existem serviços que não são nas duas situações, tá? São apenas na cessão de mão de obra. Então eu já vou dar uma dica para vocês, tá? Que a norma, vamos dizer assim, uma norma de cabeceira para vocês terem aí para estudar sobre a retenção do INSS, é a Instrução Normativa 971 de 2009, tá? Essa é uma instrução normativa da Receita Federal, onde ela reúne nessa norma, né, vários comandos de outras legislações, como por exemplo do decreto que trata do INSS e da lei, né, que também vai tratar das contribuições sociais. Então ele meio que dá uma enxugada e reúne tudo ali, além de trazer outras regras, tá? E no tocante a isso que eu falei, da importância de você saber o conceito de mão de obra e de empreitada, primeiro pelo seguinte: você vai, nessa Instrução Normativa 971, quando você vai lá nos artigos 117 e 118, são aqueles serviços, tá? Apenas sobre aqueles tipos de serviços que vai haver a retenção do INSS. Tá? Então, se você quer saber, qual serviço que eu tenho que reter, né? Isso aqui a gente está falando de INSS agora, tá, pessoal? Só para a gente não misturar, que o ISS é diferente. Então, qual serviço eu tenho que reter o INSS? Isso num primeiro momento, tá, pessoal? Depois tem exceções aqui, a gente não vai conseguir aprofundar nisso aqui. Mas vamos lá, você quer saber se existe a possibilidade de reter ou não? É você olhar lá nos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa 971 de 2009, tá, da Receita Federal. Se o serviço não estiver lá, não há o que se falar em retenção do INSS. Tá? E por que é importante esses dois artigos, além da importância desses dois artigos elencarem quais são esses serviços? Tá? Pelo seguinte, porque numa situação, você vai ver lá, você vai ler no artigo, no caput, que nos casos de cessão de mão de obra e de empreitada. Né? Aí, então, isso significa o quê? Que aqueles serviços, né, que vão estar relacionados nesse artigo, que fala de cessão de mão de obra ou empreitada, tanto faz.
Pode ser cessão de mão de obra ou empreitada que vai haver a necessidade da retenção do INSS. Já existe um outro artigo que não, é nos casos de cessão de mão de obra. Tá? Então, por isso é importante você fazer a leitura desse artigo 117 e 118 para saber quais são os serviços, tá, que estão sujeitos à retenção. E fora isso, você tem também que saber qual que é o conceito de cessão de mão de obra e qual que é o conceito de empreitada, que é para você não ter dificuldade, porque existem serviços, né, que vai ser só numa dessas duas modalidades que vai haver a retenção. Então você precisa diferenciar o que é cessão de mão de obra e diferenciar do que é empreitada. Tá? E outra coisa interessante também que você vai achar nessa instrução normativa, que a gente só está dando o norte de onde vocês procurarem, tá? Para vocês procurarem a informação. Em relação a essa instrução normativa, ela vai tratar lá também da alíquota, né, que via de regra a alíquota de 11%, mas uma coisa interessante que daí pode mudar dependendo do serviço são as possibilidades de redução da base de cálculo. Né? Então o que isso quer dizer? Ao invés de aplicar a alíquota de 11%, por exemplo, sobre o valor total do serviço, existem algumas situações que pode haver o abatimento, né, dessa base de cálculo e esse 11% não ser aplicado sobre o valor total da nota, mas sim sobre uma parte só da nota. Tá? Então isso tudo também está na instrução normativa 971, tá bom? Agora entrando, antes de eu terminar o INSS, né, importante dizer o seguinte, Simples Nacional, né, prestador de serviço do Simples Nacional, quando presta serviço, pode reter o INSS? Né? A resposta é depende. Depende do quê? Depende do anexo, né, que esse serviço está enquadrado lá na Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional. Então, se o serviço que está sendo prestado, tá, do Simples Nacional, anotem assim, do Simples Nacional, os únicos serviços que podem sofrer a retenção do INSS são os serviços que estão enquadrados no anexo 4, né, da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional. Então você tome por regra isso. Só vai haver a retenção daqueles prestadores de serviços enquadrados no Simples Nacional quando o serviço, né, for enquadrado no anexo 4 da Lei Complementar, da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional. Tá bom até aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui, estou vendo algumas dúvidas aqui. Pessoal, vão dando coraçãozinho aí, compartilha, a gente já está quase acabando aqui, que eu tenho um compromisso. Aí qualquer coisa a gente marca aqui para a semana que vem, tá? Mas aí a gente já deixa meio que combinado hoje aqui, tá? Aí vai depender de vocês aqui para eu ver se há o interesse da gente continuar aqui ou não, tá? Então aqui a gente finalizou aqui o INSS, fazendo um resumo do INSS, tá? Você tem que entender o conceito de cessão de mão de obra e de empreitada. Você tem que olhar os serviços, né, que podem ensejar a retenção do INSS. São serviços que estão nos artigos 117 e 118 da Instrução Normativa 971 da Receita Federal. Essa instrução normativa é de 2009, tá? Você vai ter que observar também no INSS uma questão importante, é que existem serviços que podem sofrer uma redução na sua base de cálculo, ou seja, não vai incidir sobre o total da nota. Tá? E para finalizar, como a gente falou, finalizando esse resumo do INSS, se a empresa for do Simples Nacional, só vai haver a retenção se o serviço prestado estiver enquadrado no anexo 4 da Lei Complementar, né, 123, que é a Lei do Simples Nacional. Beleza? Vencemos aqui essa introdução, essa ideia geral sobre o INSS. Pessoal, depois vai ficar gravado aqui, tá? Só se tiver algum problema, aí vocês podem voltar, assistir, provavelmente depois também suba para o YouTube da Escola de Tributos Municipais. Quem não é inscrito lá na Escola de Tributos Municipais do YouTube, vai lá e se inscreve, tem um link na bio aqui do Instagram, né? Ou se você entrar no YouTube também digitar lá Escola de Tributos Municipais, vai aparecer lá em primeiro, se não em primeiro ali, bem próximo do primeiro, tá?
Agora vamos entrar, tá, para a gente poder finalizar, que hoje é mais corrido mesmo aqui, sobre as retenções do INSS. Né? Quais são os pontos que eu tenho que levar em consideração na retenção do INSS? O primeiro ponto que você... Pessoal, obrigado pelos coraçõezinhos, tá? Poxa, isso motiva a gente pra caramba. E compartilhem também, que isso também... Quanto mais gente tem aqui na sala, que mais a gente fica motivado aqui para estar fazendo essas lives aí, repassando informações aí para vocês, tá? Obrigado aí para quem tá dando o coraçãozinho. Então vamos lá. ISS agora, né? Retenção do ISS. Quais são os principais pontos que eu tenho que estar olhando? Primeiro, a empresa que toma o serviço, né, ela só vai poder reter, né, primeiro, se existir uma disposição legal para isso. Então, o município, né, para onde esse ISS é devido, né, o município tem que prever lá que naquela situação, aquela empresa X, né, no caso o próprio município, que a gente está falando aqui que é o serviço prestado para o município, vai ter que fazer a retenção, né, em determinadas situações. Tá? Então, isso daí o que é importante? Então, você olhar a lei do município para saber se deve haver a retenção ou não. Porque diferente do INSS, que eu tenho uma norma federal tratando disso, tá? E é uma norma só daí para o Brasil todo, um prestador de serviço prestou serviço para um município de Santa Catarina ou prestou serviço para um município do Amazonas, a regra da retenção do INSS é a mesma. Por quê? Porque é uma norma federal. Agora, o ISS, esse município de Santa Catarina pode ter uma regra diferente do município do Amazonas, por exemplo. Então é importante você olhar para onde o ISS ele vai ser considerado devido. Tá? Então, para isso é importante você ter uma noção lá do artigo 3º da Lei Complementar 116, para saber quando determinado serviço for prestado, para qual município esse ISS vai ser devido. Tá? A primeira coisa é isso daí. A segunda questão é a seguinte: qual alíquota eu vou utilizar? Né? Qual alíquota eu vou utilizar? Aí eu vou te falar o seguinte: a alíquota que vai ser utilizada é a alíquota da lei do município para onde o ISS é devido. Tá? Então vamos imaginar que eu esteja aqui em Santa Catarina, né? Eu sou de Santa Catarina, e vou prestar serviço para um município do estado de São Paulo. Tá? Se esse serviço for considerado devido em São Paulo, tá? E a lei lá de São Paulo falar assim, ó, nesses casos desse tipo de serviço, você, São Paulo, você precisa fazer a retenção, aí o pagamento que São Paulo vai fazer para mim, ele vai me pagar descontando o valor do ISS. Tá? Então eu tenho que olhar lá, isso. Aí assim, qual alíquota que São Paulo vai aplicar? A alíquota aqui de Santa Catarina, onde eu estou sediado, ou a alíquota lá de São Paulo? Pessoal, nesses casos, tá, aplica-se a alíquota para onde o ISS é devido. Nesse exemplo que eu dei, seria devido em São Paulo. Aí vai ter que usar a alíquota aplicada em São Paulo, por mais que essa alíquota seja superior à alíquota aqui de onde eu esteja sediado. Tá bom? E no tocante aí, se o prestador de serviço for um prestador de serviço do Simples Nacional, há de se respeitar, tá? Há de se respeitar a alíquota que estiver expressa na nota fiscal lá do Simples Nacional, tá? Porque a gente sabe que existe todo um cálculo para você chegar numa alíquota efetiva do Simples Nacional, né? E essa alíquota tem que estar expressa na nota fiscal. Então, se na nota fiscal tiver expressa a alíquota, por exemplo, de 2,16%, por mais que onde esteja sendo, para onde seja devido o ISS seja 2%, ou seja 5%, como o prestador de serviço é do Simples Nacional, vai ser descontado aquela alíquota que está ali na nota fiscal, tá? Porque é a alíquota do Simples. Só que tem um detalhe: se o prestador de serviço do Simples Nacional não destacar a sua alíquota na nota, o tomador vai descontar 5%, independente de qual seja a alíquota efetiva dela. Então, se você é prestador de serviço do Simples Nacional, né? Se você é um contador que tem prestador de serviço do Simples Nacional, ou se você é um município que está tomando serviço de um prestador que está enquadrado no Simples Nacional, se atentem a esse detalhe.
para você saber a alíquota tem que estar expressa na nota fiscal. Se a alíquota não estiver expressa, é 5%. E não tem choro nem vela, porque isso é o que diz o artigo 21, né, parágrafo 4º e os incisos lá da Lei Complementar 123, que é a Lei do Simples Nacional. Ok? E para o ISS, ainda para a gente fechar aqui os principais detalhes que vocês têm que analisar, referente ao seguinte ponto: base de cálculo. Tá? A base de cálculo, assim, vocês têm que olhar, tomar um cuidado lá com a lista anexa, porque existem serviços que têm a composição de material e a própria lei complementar diz que nessas situações o que é material vai ser tributado pelo ISS, pelo ICMS, e o que é serviço vai ser tributado pelo ISS. Aí nesse caso você vai olhar só o que é serviço. Já a maioria dos serviços, o que é? Mesmo que usou mercadoria, mesmo que usou material, o ISS é sobre tudo, né? Então daí a alíquota vai ser aplicada sobre o valor total. E existem situações que podem ter dedução de base de cálculo? Existem, pessoal. Primeiro que tem que olhar a lei local, se a lei local do município permite algum tipo de dedução. Só lembrando que essa dedução não pode implicar numa alíquota mínima inferior a 2%. E só existem 3 exceções de subitens da lista que podem ter essa alíquota, principalmente a alíquota efetiva após aplicadas as deduções, inferior a 2%. Quais são esses serviços? São os serviços 702 e 705 dos subitens, que estão relacionados aí à construção civil, né? O 702 mais de construção civil, mas tem asfalto, tem terraplanagem, tem outros serviços no 702, e no 705, para ficar fácil, né, é mais relacionados assim à questão de reforma. E eu tenho um terceiro serviço que pode ter uma alíquota inferior a 2%, que são os serviços de transporte municipal que se enquadrem no subitem 1601, tá bom? Então isso são os principais pontos que você tem que observar no ISS. Então, fazendo um resumo hoje do ISS, você vai observar para onde o ISS é devido. A alíquota vai ser a alíquota aplicada para onde o ISS é devido, então vai ter que olhar lá nesse município, qual que é a alíquota desse município, salvo se o prestador de serviço for do Simples Nacional. Porque se for do Simples Nacional, a alíquota tem que estar escrita na nota. E se essa alíquota não estiver escrita na nota, vai se utilizar a alíquota máxima de 5%. E existem as possibilidades de redução de base de cálculo, que também isso tem que conferir na lei local e na lei do ISS, né? E tem que cuidar que a alíquota efetiva não fique inferior a 2%, com exceção de 3 serviços, que são do 702 e 705, que estão relacionados à construção civil, asfalto, terraplanagem e reforma, e 1601, que se refere ao transporte municipal de passageiros, tá bom? Então, pessoal, era isso aí que eu queria passar para vocês. Deu 9 horas em ponto, né? Eu tenho um compromisso, vou ver aqui os questionamentos que tem aqui para ver se a gente consegue responder, senão daí eu já quero pedir para vocês até aqui, se vocês gostaram, coloquem aqui para a gente ter uma noção aqui, se gostaram aqui da live aqui, como é que foi essa parte, e principalmente eu queria que vocês colocassem aqui, existe o interesse da gente fazer mais lives falando de retenção, que daí eu me programo aqui durante a semana para a gente fazer na semana que vem 1, 2, 3 dias, né? E daí, quem sabe, a gente no meio aqui programa até um curso aqui para a gente soltar lá na frente, tá? Mas eu queria saber, primeiro assim, vocês têm interesse em mais lives aqui para daí que a gente faça na semana que vem 1, 2 ou 3 dias? Serão curtas, assim, em torno de meia hora, né? Então, estimo eu que talvez 2 ou 3 dias a gente faria seguidos. Então, eu queria ver com vocês aí se vocês querem, tá? Vão colocando aqui enquanto eu vou lendo aqui as questões, tá? Se vocês querem aí, coloquem um sim, ou eu quero outra live, né, sobre retenções, enfim. Deixa eu ler aqui as questões que chegaram aqui, peraí. Verônica, um MEI fez lavagem de veículo da prefeitura, retirou a nota e pagou 5% de ISS, está correto? Verônica, o MEI ele tem um regramento especial, tá? O MEI ele paga o ISS fixo, que é o ISS de R$5, que ele já paga junto com aquela guia para a Receita Federal do INSS. Então,
tudo que ele vai pagar de tributo já está ali, ele não tem que pagar nada a mais. Então, se ele pagou 5% a mais, se realmente ele for do MEI, tá errado, pode pedir restituição, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Se o prestador... Essa aqui é do JP Alvinho. Se o prestador do Simples Nacional errou na indicação da alíquota na nota, ele pode pedir reembolso? Olha, se ele conseguir provar, ele pode pedir reembolso, tá? Mas ele tem que provar. O duro é que hoje é tudo meio... meio não, quer dizer, pode ser que tenha lugar que não esteja informatizado para emissão da nota fiscal, né? Mas assim, nos locais que são informatizados, normalmente o cálculo já é automático. Só teria que cuidar assim, se essa informação da alíquota está indo para a nota fiscal ou não, tá? Porque daí essa alíquota tem que ir lá na nota fiscal. Agora, se fez o manual e colocou a alíquota errada, colocou uma alíquota maior, se conseguir provar, aí lógico, tem que entrar com repetição de indébito e pedir daí essa diferença de volta aí. Tá bom, JP Alvim? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Uma outra pergunta aqui. Pera aí. JP Alvim de novo. Devemos reter ISS na alíquota ou na... Deixa eu ler de novo aqui, JP Alvim. Devemos reter ISS na alíquota da empresa simples ou na alíquota da lista municipal? Bom, foi o que eu falei aqui no finalzinho. Se a empresa for do Simples Nacional, esquece lei municipal. Esquece lei municipal para efeitos de alíquota, tá? A alíquota é do Simples Nacional, é a alíquota do Simples Nacional. Só tem que cuidar o seguinte, a alíquota tem que estar na nota. Se a alíquota não estiver na nota, o tomador vai reter 5%, tá bom? Vamos ver aqui, a última pergunta que eu tenho aqui. Vanderlei, cartórios extrajudiciais também retêm o ISS ou devem pagar logo só município? Vanderlei, aqui a resposta é assim, ó, depende do que a lei do município fala, tá? Aí você tem que olhar a lei do município, tá bom? Não tem assim, cada município pode trazer uma regra diferente, então a gente não tem como precisar aqui para você que é ou não é essa resposta tua aqui, tá? Porque depende do município, tem que analisar a legislação do município. Vamos ver se eu consigo pegar algumas perguntas que rolaram no feed aqui. Com certeza uma ou outra vai acabar ficando para trás porque eu não vou conseguir resgatar tudo. Muito boa, tem interesse sim mais, sim, hoje foi muito válido, Vanderlei, tal. Vanderlei, você enviou uma solicitação para participar ao vivo aqui. Você realmente quer, escreve só aqui no site, daí se eu te chamar você vai aparecer ao vivo aqui comigo, tá? Só diz aí sim ou não, que daí eu já te chamo aqui. Vamos ver aqui, Paula Beatriz Lope. Professor, em meu município estamos deduzindo 11% de INSS. O teto atual é este mesmo? A via de regra, a dedução do INSS, a alíquota, né, para retenção do INSS é de 11%. Você tem que observar só, Paula, a questão do serviço, para ver se é serviço que permite a dedução da base de cálculo, né, lá do INSS, tá? Para daí você aplicar esses 11% sobre a base correta, tá bom? Vanderlei foi errado, tá bom, Vanderlei, não tem problema não, tá? Então vamos lá, pessoal, eu só quero agora aqui pra gente, deixa eu ver, parece que apareceu mais alguma pergunta aqui, deixa eu só dar uma olhada. Tá, o Júnior Ramos, ele colocou aqui, aquelas prestações de serviços por pessoas avulsas feitas para o município retém? O nosso foco hoje aqui é referente à questão de prestação de serviços por CNPJ, tá? Quando o CNPJ presta serviço. Mas te dando assim, bem rapidamente, tá? Via de regra, é feito a retenção de pessoa física, sim, tá? Quando uma pessoa física presta serviço para o município, é feito a retenção, e como é pessoa física, ainda tem a cota patronal, tá? Vamos ver aqui, fazemos de forma geral. Brunella, qual a alíquota máxima de dedução do ISS em material de construção? Tá. Pessoal, a alíquota do ISS, existe uma máxima e uma mínima, tá? Você vai no artigo 8º da Lei Complementar 116, lá está falando a alíquota máxima de 5%, tá? E você vai no artigo 8º-A da Lei 116, está lá a alíquota mínima de 2%.
Então a alíquota de retenção do ISS vai variar entre 2% e 5%. Tá? Então vai ficar nisso aí. Lembrando só que a gente tem 3 exceções, que foi o que eu falei, serviço do 702 e 705, lá da lista anexa da 116, e o serviço 1601, tá? Que eventualmente pode ser que o município pratique uma alíquota inferior a essa, tá bom? O que mais aqui? Alíquota máxima, acredito que eu tenha respondido, né, Brunella? Tcharam, beleza, acho que sim. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês. E só para fechar aqui, mais uma vez, queria a resposta aqui para a gente entender e combinar. Vamos fazer mais? Vocês querem mais que a gente entre um pouco mais nesse assunto de retenção, tanto do INSS quanto do ISS? Coloca aí, sim, eu quero mais live, sim, ou sim, né? Coloca aqui para a gente saber. Vamos, Chumbes, beleza, vamos combinar então. Quem mais? Vamos ver se a gente consegue... Alguns aqui, valeu professor, valeu Ana, ok, obrigado Brunella, sim, sim, ok, está de parabéns, obrigado, vamos sim, vamos, mais um vamos aqui, sim, já está dando quase 10 aqui, assunto importantíssimo, beleza, sim, mais um sim, beleza, fechamos aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos deixar combinado aqui, depois eu vou pedir para vocês acompanharem, tá? Aqui o canal, e eu vou pedir também encarecidamente para vocês compartilharem, tá? Informação para quem sabe na segunda-feira, quando a gente estiver aqui fazendo a segunda parte, a gente ter aqui 40, 50 pessoas, isso vai ser bem importante, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar marcado, porque o tema ele é bem complexo, eu só vou conseguir meia hora, hoje eu já estou estourado, já estou inclusive até atrasado para outro compromisso, tá? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou ter meia hora, então semana que vem tá corrida, então vamos fazer o seguinte, segunda-feira da semana que vem, às 8h30 igual ao horário de hoje, tá bom? Na terça, eu não tenho ainda o horário certo, não sei, tá? Eu vou precisar de 3 dias, porque eu acho que vai 1h30 mais ou menos para eu dar uma, vamos dizer assim, colocar informações assim um pouco melhores para vocês, tá? Acredito que com 1h30 eu consigo. Então, mas eu não vou conseguir 1h30 num dia só, nem 1 hora. Eu vou conseguir em torno de uma meia hora por dia, tá? Então vamos combinar segunda, terça e quarta da semana que vem, sempre no período da noite. Na segunda-feira às 8h30 igual hoje. Na terça e na quarta eu não tenho horário ainda, tá? Mas eu vou confirmar, vou pedir para vocês acompanharem, que daí eu vou postar com os horários de terça e de quarta. Segunda-feira já fica certo para as 8h30, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todos aí. Não esqueçam de compartilhar. Depois que o vídeo estiver salvo, quem puder, tá? E puder ajudar aqui, vai... daqui a pouquinho ele já vai aparecer no feed, tá? Aí você vai lá e comenta, né? Fala o que achou aqui da live, que foi legal, compartilha, marca um amigo, ajuda a gente aí, tá bom? Então, beleza, pessoal, boa noite para vocês, né? Uma excelente fim de segunda-feira e uma boa terça-feira amanhã. E espero vocês aqui na segunda, 8h30. Na terça e na quarta, vocês acompanhem aqui para daí vocês saberem o horário certinho, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos aí, uma boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.